Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Pro Milhão. Meu nome é Leonardo Rosa e vem comigo para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de um fundo imobiliário que a gente tem em carteira, aqui na carteira do canal, carteira Em Busca do Milhão. Se você ainda não viu o quadro da carteira, eu vou deixar um card para você aqui, então você pode acompanhar aí os ativos que a gente tem em carteira. A gente tem um quadro que a gente aporta R$ 500 todos os meses aqui no canal, e isso de uma maneira educativa para você aprender um pouco sobre uma estratégia de uma carteira de investimentos pensando em longo prazo e pensando na nossa aposentadoria. Então vamos lá, a gente vai falar sobre o BTLG11, um fundo imobiliário de logística. Será que vale a pena a gente ter esse fundo imobiliário em carteira? Então vamos lá, esse fundo imobiliário ele é administrado pelo BTG Pactual, um banco bem renomado aí, uma administração bem sólida, bem bacana há bastante tempo já. Ele tem um patrimônio, antes eu vou abrir aqui no Status Invest, vai ficar bem mais fácil para a gente tirar algumas. Lembrando que não é nenhuma propaganda e esse vídeo também não é nenhuma recomendação de investimento, tá, pessoal? Eu utilizo bastante o site aqui do Status Invest. Ele traz bastante informação para a gente consegue ver os relatórios também dos fundos, os informes importantes assim que as empresas e os fundos imobiliários eles trazem também. Então aqui, ó, vamos lá, aqui um pouco dos indicadores do fundo. O valor atual dele hoje ele está em R$ 103,30. Ele está pagando um dividend yield aí de 8,24% nos últimos 12 meses. Mas a Selic ela tá 11,75, né? Só que se a gente investir, por exemplo, no Tesouro Direto, que é um dos investimentos mais seguros do Brasil, a gente vai estar recebendo aí 11,75% ao ano. Esse fundo ele está pagando 8,24, só que isento de imposto de renda. Então, no Tesouro, se a gente manter ele aí como o imposto de renda ele é regressivo, se a gente manter ele por mais de 2 anos, a gente vai pagar um mínimo de imposto que seria 15% do lucro que a gente teve também. Então, vale a pena a gente se atentar a isso também. O valor patrimonial aí por cota tá R$ 99,19. Então, o preço sobre o valor patrimonial dele ele está sendo negociado um pouco acima do valor que os imóveis eles têm, né? Então, o P/VP, que seria o preço sobre o valor patrimonial, ele está acima de 1. Então, sempre que um fundo imobiliário ele estiver abaixo de 1, significa que o preço que ele está sendo negociado, ele está mais barato do que o valor que vale os imóveis que ele tem. Mas, se ele estiver um pouco acima ou próximo de 1, vale a pena você averiguar a qualidade do fundo, a qualidade dos ativos, para ver se realmente vale a pena você investir e estar aí com parte do seu capital alocado em um fundo imobiliário como acima do preço sobre o valor patrimonial. Então ele está com pouco valor de caixa, ele fez algumas aquisições recentes aí. O rendimento que ele pagou no mês de março, que ele vai pagar no dia 22 de março, de 72 centavos por cota. Então, todos os meses, no último mês, ele também pagou 72 centavos por cota. Isso daqui significa que todo mês ele vai pagar a mesma coisa? Não, não significa que todo mês ele vai pagar a mesma coisa. Acontece muito, pode acontecer, inclusive com o BTLG11 vai acontecer nos próximos meses aí. Ele está com uma negociação de venda de um dos galpões logísticos do fundo. Então, ele vai, assim que ele vender e quando ele for recebendo esse dinheiro, ele vai repassar isso daí para os cotistas. Então, vai ter mês que o cotista vai receber bem mais do que esse valor aqui, só que também não vai ser recorrente, porque esse valor é porque o fundo ele vendeu
alguns imóveis. Então ele repassa isso daí para nós cotistas que somos donos de parte também desses imóveis, desses galpões, né? Então vamos lá, aqui ó, nos últimos meses, desde abril de 2021, os valores que o fundo ele foi pagando, né? Então ele pagou lá em abril de 2021 63 centavos, depois em maio ele já pagou 70 centavos, 70 centavos, 70 centavos, 74, e daí a partir de setembro de 21 até aqui, ele vem pagando aí 72 centavos por cota. Eu fiz uma conta aqui só para você ter uma noção, uma continha de padaria bem básica. Se você tiver aí investido na sua carteira 1.000 cotas do fundo no valor de hoje, então daria aí R$ 103.300 e você receberia um rendimento de aproximadamente aí R$ 720. Então vale o questionamento aí para você. Será que vale a pena? Se eu tiver um imóvel nessa faixa de R$ 100 mil, hoje em dia está difícil achar um imóvel na faixa de R$ 100 mil, né? Mas vamos supor que você ache. Será que você conseguiria alugar esse imóvel por esse valor de R$ 720? Então, lembrando que esse valor também, ele não tem a possibilidade ali de o inquilino sair e deixar o seu imóvel desocupado por bastante tempo, você não conseguir colocar um outro inquilino no imóvel, você ter que reformar o imóvel para colocar uma outra pessoa, um outro inquilino lá. Então você não vai ter nenhum tipo dessas despesas também. Eu particularmente gosto muito de fundo imobiliário, principalmente pela recorrência dos aluguéis. Então, e além de, na minha opinião, dele pagar um aluguel aí acima do que eu ganharia no meu imóvel, principalmente no caso de imóveis mais populares, né? Então, esse aí é um pouco do meu pensamento. Então, vamos lá, eu vou mostrar um pouco para vocês aqui dos imóveis do fundo. Então, como vocês podem ver aí nessa imagem, a gente tem quase 94% dos imóveis do fundo, eles são no estado de São Paulo e todos bem próximos de São Paulo. Então são galpões que tem clientes aí como a Ford, ele tem também galpões ali no aeroporto de Guarulhos. Então tem várias cidades aí que ele tem. Deixa eu mostrar aqui outros galpões aqui para vocês também. Então tem várias cidades aí que ele tem, cidades próximas, nos arredores ali de São Paulo, que ele tem galpões logísticos, e esses galpões eles são ocupados por diversas empresas, né? E a maioria, uma coisa bem legal aqui também, ó, grande parte, a maioria, mais de 66% dos contratos do fundo, eles são para cima de 36 meses. Então esse fundo, o BTLG, ele tem contratos longos aí que pode gerar uma perpetuidade aí bacana. E para a gente é sempre importante, claro, a gente sempre está acompanhando aí, não é só você comprar um fundo imobiliário e acabou, vou casar com ele, não. É sempre bom a gente olhar os relatórios e estar acompanhando aí um pouquinho mais de perto os ativos que a gente está investindo no nosso dinheiro, né? Então eu vou abrir um relatório aqui do fundo para vocês darem uma olhada. Então aqui, ó, ele tem no Status Invest, ele mostra os fatos relevantes, alguns avisos aos cotistas, e o último relatório gerencial foi na data no dia 9 de março, que eles soltaram esse relatório. Então eu já até dei uma lida nesse relatório, é um relatório de janeiro. Então é bem bacana também, antes de você tomar uma decisão, você ler o relatório, você saber o que o fundo quer, qual que é a perspectiva do fundo também. Então ele mostra bastante aí, até essas imagens que eu mostrei para vocês aqui, eu tirei aqui do relatório,
Então ele mostra bastante informações aqui, alguns indicadores também do fundo, a quantidade de investidores. O fundo é um fundo bastante líquido, ele está com quase 160 mil investidores aí, e então é bem legal aí para você também ter uma noção. Então você dá uma olhada no portfólio, você conhecer os imóveis aí que você está investindo. Então, o BTLG11 é um fundo que a gente escolheu aí para manter na nossa carteira do canal. A gente está, mesmo no preço atual, hoje a gente acha que vale a pena sim a gente estar exposto a esse fundo de logística. E é isso aí. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho também da beleza aí do recebimento de aluguéis através dos fundos imobiliários, né? Os fundos de papéis hoje, eles são fundos que eles estão pagando bem mais dividendos do que os fundos de tijolos. Então eu dei um exemplo para vocês aí, o quanto você receberia se você tivesse próximo de 100 mil reais investido no BTLG11. Vou colocar um outro exemplo bem rapidinho antes de acabar o vídeo aqui. O RECRE11 é um outro fundo imobiliário de papel que a gente tem em carteira também. Ele no último rendimento dele, ele pagou quase 1,20. Então vamos supor, ele está R$ 99. Então quase 100 mil reais, próximo de 100 mil reais desse fundo, daria próximo aí de R$ 1.200 por mês de aluguel mensal. Então vale a pena a gente diversificar também, a gente ter uma diversificação aí. Isso daí ajuda a proteger a gente aí de crises também. Às vezes o mercado logístico ele está sofrendo alguma crise e a gente não tem todo o nosso dinheiro alocado ali. A gente tem também em outros segmentos que isso daí vai aumentar a nossa segurança também. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aí e até o próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!